Eu sou Melrilane, mais comumente conhecida como Mel, né? Porque é um nome um pouco complicado. Serei a mediadora desse nosso encontro. Eu sou uma mulher preta, estou vestida de amarelo, uso óculos com armação vermelha, tenho cabelo black, assim, meio dourado, tá? Sou assistente social, tenho cerca de 20 anos, mais ou menos, de experiência. Fui oficial técnica temporária do Exército, tenho também experiência em recursos humanos e gerontologia, e hoje faço parte do quadro da Care na L'Oréal Paris, né, tratando de questões de benefícios com a equipe, assim, estou aqui prestes a participar de vocês com esse encontro que vai ser muito bom para todos nós, né? A gente começa falando um pouco do Care Talk Pills, né? É um encontro muito importante para todos nós, porque agrega conhecimento e em horas, assim, a gente tem mais de 1.200 horas de eventos por ano, onde todos nós podemos participar e conhecer mais sobre assuntos diversos. Então, se você é dos recursos humanos, que participa com a gente, se não é, entre em contato para que vocês possam participar e levar, inclusive, o conhecimento para a empresa de vocês, tá bom? É importante que vocês saibam que é tudo preparado com cuidado, né? Para que esses assuntos que geralmente acontecem no nosso cotidiano, eles sejam levados de uma forma inteligente, mas com cuidado, né? Com parcimônia, para que todos nós consigamos entender e assimilar os conteúdos trazidos pela Care. A Care tem uma preocupação muito grande com todos nós, tá? Então é importante que vocês façam parte, participem dos nossos encontros e entrem em contato. Pode passar? Hoje estaremos com a Renata, né? A Renata Moragas, será a nossa palestrante. Ela é psicóloga junguiana e consultora corporativa. A Renata é idealizadora de um espaço feminino de apoio mútuo e apresentará a comunicação não violenta como uma ferramenta para promover a cultura de paz. Seu apelo é por uma sociedade livre de violência, baseada na conscientização e sororidade. Renata, assim, estamos muito felizes de estar com você, né, nesse momento para conversarmos sobre esse assunto que atinge a sociedade, né, como um todo, né? Então é importante trazer vocês para a gente, tá? Para que você possa passar o seu conhecimento e que a gente possa discutir aqui durante esse tempo, tá bom? Oi, Mel. Quem tá Oi, falando aqui é o Will. oi, A Will. Renata tá conseguindo entrar só agora, teve uma dificuldade assim, em questão de energia. Eu acho que Uhum. em um minutinho ela já vai conseguir entrar aqui. Então, só para avisar, nós não quis interromper antes, mas muito obrigado pela maestria em falar com a gente aí nessa abertura. Eu acho que a poucos minutinhos aqui a gente já consegue liberar. Evento ao vivo é isso, né, gente? Ah, Sempre tem algum percalço que a gente precisa resolver, alguma coisinha. então, a gente vai assim, hoje nós vamos falar sobre o combate à violência doméstica, né? Em apoio ao Agosto Lilás, que é uma campanha que começou em 2016 para promover a Lei Maria da Penha. Né? Ela é criada em 2000, a lei foi criada em 2006, né? Então a gente vai quebrar um pouquinho do tabu, dessa questão de não interferir nas brigas, né? Que todo mundo fala, não vamos meter a colher, né, na briga de casal, mas hoje a gente entende que é necessário, sim, né, que a gente verifique as pessoas que estão à nossa volta, nossos vizinhos, nossos colegas de trabalho, e que, se for necessário, a gente tem que meter a colher sim. Né, Renata? Tudo bem, Renata? Olá, consegui! Ai, que bom. Desafios tecnológicos, né? Sim. Então agora a bola é minha, não é isso? É. Você pode Muito falar um pouco de obrigada, você, Mel. eu já te apresentei, mas você pode falar um pouquinho de você, né, para que Tá a gente te bom, conheça mais, tá? tá certo. Vou contar aí, então um pouquinho do que tem a ver, né, com o nosso tema de hoje, né? É, a minha relação com ele, né? A primeira relação é o fato de eu ser mulher, né? Ser mãe também. Já tem aí quase 4 anos que eu trabalho com um grupo feminino, né, de mútuo apoio, mas um grupo muito específico no sentido de criar um empoderamento feminino, da gente lembrar do nosso valor, lembrar de quem a gente é, né? Então trabalho
já há 4 anos com um grupo de mulheres, e tenho aí um viés da minha carreira muito centrado na comunicação não violenta, que trabalha aí um contraponto, né, de saídas para uma realidade como essa que a gente vai falar hoje. Então, pode falar alguma coisa, Mel? Gosto sim. Desculpa, eu queria só lembrar a todos que teremos um quiz aí durante, né, a nossa apresentação. Então, vocês fiquem atentos para, né, todo mundo participar, poder responder, né, e a gente incrementar nosso encontro. E também, já de antemão, agradecer a todos que estão participando, né? Muito importante termos as pessoas aqui conosco e que todos participem, né, que façam suas perguntas, que a gente possa debater aí durante esse tempo, tá bom? É isso, Renata. Pronto, então vamos lá. A gente hoje, né, a iniciativa de hoje para falar sobre violência doméstica, ela vem embasada aí no Agosto Lilás. O que é esse Agosto Lilás, né? O governo ele tem ali o que a gente costuma chamar de calendário colorido, que ele vem com o objetivo de aprofundar em determinados aspectos de políticas sociais que são importantes. E no dia 7 de agosto foi assinada em 2006 a Lei Maria da Penha, que é a lei hoje que fala para a gente sobre esse combate à violência contra a mulher. Então, a campanha é lançada em agosto, né, com base aí no dia que foi assinada a Lei Maria da Penha, com alguns intuitos, né? Sempre que a gente tem uma campanha do governo, a gente tem a ideia de olhar e cuidar mais de perto de algo que é muito importante em termos de políticas públicas. O que o Agosto Lilás vem falar? Ele vem trazendo uma maior divulgação da lei, para que a gente conheça um pouquinho mais sobre o que a lei fala, né? O que ela está, do que ela está, para onde ela está olhando. Vem falar um pouquinho sobre sensibilizar a comunidade, sensibilizar o nosso país sobre a necessidade de dar um fim à violência contra a mulher especificamente, né? E aí que mecanismos que a gente tem para isso. E vem também com o intuito, essa campanha do Agosto Lilás, de trazer, então, um reconhecimento, né, uma divulgação sobre os canais que a mulher tem para ter apoio. Canais que a gente vai falar depois, mais para o final um pouquinho, mas canais de orientação, canais de denúncia, canais de cuidado, de rede de apoio, de cuidados médicos. Então, são 3 eixos básicos aí, de onde vem o Agosto Lilás, que é divulgar a Lei Maria da Penha, sensibilizar, né, a comunidade para esse cuidado, né, de prevenção e combate à violência doméstica, e também a divulgação do apoio que as mulheres têm respaldadas na lei. Acho que o Will falou alguma coisinha importante. Certo, só que está aqui oferecendo apoio se for necessário, né? Então, vamos lá. E estava dizendo para vocês um pouquinho sobre o que significa o Agosto Lilás, e ele vem aí trazendo o respaldo da Lei Maria da Penha. E aí eu gostaria de falar um pouquinho dessa mulher, para a gente entender, então, de tudo que a lei cuida e para entender a importância política que ela traz por trás dela. Não sei se todo mundo conhece, a gente costuma falar muito da Lei Maria da Penha, mas nem todo mundo conhece a história, a trajetória. Eu vou fazer um briefing aqui, um resumo da importância, para a gente perceber a importância da Lei Maria da Penha no nosso cenário, né, no nosso país. Maria da Penha foi uma mulher que sofreu violência doméstica durante muitos anos. Ela era jovem, casou, na faculdade conheceu o marido e o ex-marido dela, que era um colombiano, e eles se casaram, tiveram 2 filhas, e aí foram de volta para a cidade dela, para Fortaleza. Ela teve uma 3ª filha, mas antes de ter essa 3ª filha, quando eles chegaram em Fortaleza, o marido dela conseguiu, então, a cidadania brasileira e conseguiu ficar mais estabilizado profissionalmente. Então, quando isso aconteceu, começou a desencadear na vida deles o que ela chama de ciclo de violência. Na verdade, não é nem ela que chama, ele é mapeado e a gente vai falar sobre ele. E ela começou a vivenciar esse ciclo de violência, com abusos psicológicos, né? Depois abusos físicos e aquele contraste de momentos mais tranquilos, os momentos em que o marido, né, e sempre o agressor vem com essa ideia de puxa, não vou fazer mais isso, me desculpa, eu estava errado, né?
Então, ela viveu esse ciclo, e durante esse ciclo, que quando a gente não consegue sair dele, ele vai se intensificando, e ele pode vir a se tornar algo mais grave, como foi o caso dela. Maria da Penha, então, sofreu uma primeira tentativa de feminicídio, que foi um tiro nas costas que deixou ela paraplégica. Naquele período, a gente não tinha muita assistência para a mulher, e ela não conseguiu muito apoio, né? Então, ela não era muito ouvida, o marido disse que tinha sido um assalto dentro de casa e que, na verdade, ela tinha era ciúme porque achava que ele estava traindo, e aí ela fingiu que era ele que tinha feito isso, então ela não teve muita escuta. Logo depois, ela sofreu uma outra tentativa de ser eletrocutada dentro de uma banheira, e aí, por não ser ouvida, ela começou a buscar outros recursos e foi ouvida lá pela Organização dos Estados Americanos, pela Comissão Internacional de Direitos Humanos. E aí, tendo esse apoio, né, da OEA, tendo esse apoio político, é que ela conseguiu uma intervenção maior no nosso estado, no nosso país. E aí foi exigido do Brasil que ele começasse a se posicionar quanto à violência contra a mulher, que o país começasse a dar suporte para as mulheres, começasse a ter lugares especializados para elas serem ouvidas, atendidas, assistidas, e que houvesse, então, aí uma punição adequada para agressores, né, de violência doméstica. Isso significou, então, que é um marco para a gente no sentido de que o país começou a olhar para algo muito severo que acontecia, né? Muito, muito trágico, muito violento, que já acontecia aqui. Quando Maria da Penha diz aí no slide para a gente, né, não aceite desculpas para violência, nenhum relacionamento deve ser baseado no medo e na agressão, ela está trazendo para a gente também um olhar social e político, né? No sentido de que a nossa cultura vem trazendo para a gente esse olhar de naturalizar certas coisas, naturalizar certos tipos de agressão. Isso é difícil até para a mulher distinguir que ela está vivendo aquela agressão. Então, quando ela traz essa frase para a gente, um convite à reflexão de algumas coisas precisam ser vistas mais de perto, e a gente precisa considerar que não é normal a gente viver sob medo e sobre agressão. A lei Maria da Penha, ela vem falar então para a gente o que é violência doméstica e tipifica algumas formas de violências que são comuns. Quando a gente fala de violência doméstica, a gente está falando de uma violência que acontece dentro de casa, no âmbito familiar. Não quer dizer que a mulher não sofra outras formas de violência, a gente vai ver um pouquinho dela já já, mas quer dizer que ela acontece dentro de casa, nessa lei, e que ela está falando de gênero, ela está falando que a mulher vai sofrer violência pelo simples fato dela ser mulher. E aí, quando a gente fala mulher, a gente está falando também de mulheres travestis, de mulheres transgênero. A lei não faz discriminação quanto a isso. A lei é ampla. Sendo mulher e sendo agredida dentro de casa, ela é amparada pela lei Maria da Penha. Eu queria falar um pouquinho mais a fundo, porque esses tipos de violência que a gente sofre, assim como Maria da Penha deixou aí para a gente o recado antes, não é normal a gente viver sob medo e agressão. Algumas delas, às vezes, passam pelo nosso imaginário de uma forma simplista até, né? Então, quando a gente fala da violência física, o que a lei vem dizer para a gente são detalhes muito mais sutis do que às vezes passam pela cabeça da gente. A agressão física é a agressão mais visual, né? Então, a gente vê, às vezes, mulher com hematoma, com alguma parte do corpo fraturada, né, que pode ter sofrido, para algumas pessoas pode ser difícil de visualizar, estrangulamento, tortura, mas, de fato, às vezes a gente minimiza outras ações que são tão violentas fisicamente quanto essas que eu citei, que são atirar um objeto, às vezes agarrar com mais força no braço, às vezes jogar na cama,
empurrar por algum motivo. Então, quando acontecem essas violências físicas, que elas não deixam uma marca específica, às vezes a gente pode ter a sensação de que não é violência, sabe? Ah, não, quase me empurrou, assim, me botou na cama, assim, não me machucou, né? Mas isso também é violência considerada pela lei, viu? A Mayara está perguntando que ano que se passou essa história. Eu acredito que ela esteja me perguntando lá sobre a história da Maria da Penha, né? Maria da Penha viveu isso desde 1993, não me engano. Foram muitos anos até que ela conseguisse que o marido fosse julgado. Na verdade, ele foi condenado só 19 anos e meio depois. Então foi muito tempo, ela sofreu, passou por outros 2 julgamentos dele, enfim, ele conseguiu absolvição no primeiro, né? Porque a lei tem aí algumas brechas, né? Então, assim, de fato, foram 19 anos e meio para que o marido dela cumprisse pena, e uma pena que ele conseguiu reduzir, né, por uma série de questões jurídicas, para 2 anos. Enfim, não sei se te respondo. Voltando lá, né, vamos falar um pouquinho sobre a agressão sexual, que ela é mais recente do que você esperava, sim. É recente, e aí o que você está dizendo me faz pensar algo que até devo falar já já, mas é o quanto a gente ainda está caminhando na lei, sabe? O quanto a campanha de Agosto Lilás vem para trazer para a gente essa perspectiva de que hoje a gente tem centros de referência de atendimento à mulher, a gente tem delegacias especializadas de atendimento à mulher, mas provavelmente ainda é possível a gente encontrar um lugar onde a mulher vá e que ela não seja atendida com cuidado tão especializado. Então, assim, são conquistas, sabe? São conquistas que a gente vem tendo devagar e que com as campanhas ajudam a gente a aprofundar nisso, a nossa consciência, o governo a especializar e treinar mais os agentes que atendem mulheres. Enfim, é recente, porém, ao mesmo tempo, é considerada pela ONU a terceira lei, está entre as 3 leis mais desenvolvidas no que se refere ao cuidado com a mulher no mundo, e, ao mesmo tempo, também ela nunca sofreu retrocessos, então ela vem caminhando aí com conquistas, que ainda são muitas que a gente precisa, mas que estamos caminhando, isso é importante falar, né? Voltando lá para a agressão sexual, que eu acho muito importante também a gente detalhar um pouquinho, porque também quando a gente pensa nisso, a gente pensa que violência sexual é estupro, a gente ser obrigada a ter relação sem consentimento. Sim, é isso sim, né? A mulher precisa consentir, mas também é o homem impedir método contraceptivo, né? Não querer usar camisinha, né, induzir o sexo sem uso de camisinha, ou não permitir que a mulher use preservativo, que a mulher use pílula, né, porque por algum motivo, às vezes até religioso, acha que isso não é correto, né, forçar e impedir aborto também é considerado uma violência sexual, forçar casamento, forçar gravidez, forçar prostituição. Então é importante que a gente clareie um pouquinho que quando a gente fala desses tipos de violência, né, tipificados na lei, a gente está falando muito mais do que normalmente vem na mente da gente, né? Vem sempre aquele caso mais grave, mas é muito mais do que isso, né? Quando a gente fala de violência patrimonial, a gente está falando sobre controlar o dinheiro da mulher. Às vezes o marido é aquele que gerencia, né? Tem mulheres que recebem o dinheiro, vai direto para o marido do seu salário. Às vezes isso é de comum acordo, cada um resolve o que, né? Eu cuido disso, você cuida daquilo, mas quando a gente está tratando de violência, não. Significa controle, sim, controle dos gastos que a mulher tem, controle do quanto que ela pode gastar. Às vezes ela tem que pedir dinheiro, mesmo que ela trabalhe, né? Significa ainda destruir documentos, né? Às vezes a mulher todas as pessoas precisam, né, dos seus documentos para várias coisas. Às vezes o homem destrói o documento, às vezes ele destrói um bem
algo que tem um valor afetivo muito precioso para a mulher, isso também é considerado violência patrimonial. Falando em violência psicológica, eu gosto de, obviamente, também por ser psicóloga, né, eu gosto de não sei se nem de direito, mas impedir o aborto também é considerado violência. Sim, aonde nas descrições que a gente encontra no Instituto, a gente encontra, né, do Instituto Maria da Penha, que forçar aborto é contra a lei, né, é uma violência doméstica. E eu acredito que o impedir também, a gente pode reforçar essa pergunta, porque eu sei que tem uma advogada por aqui, pode até confirmar com a gente, viu, Danúbia? Mas o forçar aborto, com certeza, viu? A gente pode confirmar. E vamos falar um pouquinho da violência psicológica, porque eu sinto que ela vem dizer para a gente muito da sensação de que isso pode ser normal, porque passa muito por um espaço de confusão da mulher, né? A violência psicológica está falando de manipulação e controle, né? E agressão emocional, e ela fala de situações em que a mulher tem a estima reduzida, né? Ela fica com a estima atacada, fala um pouco sobre qualquer coisa que seja tão violento que atrapalhe o desenvolvimento da mulher, né? E que a gente às vezes pode entender como zelo também. Não, ele faz isso porque ele cuida muito bem de mim, né? Quando o marido fala, por exemplo, não, comigo você não sai com essa roupa, não. Né? Não, ele pode falar isso porque ele fica preocupado com o que vão achar, né? E isso está muito mais para controle da autonomia, né? E da possibilidade da mulher de decidir por si mesma do que por zelo, por cuidado. Tem algumas frases que eu gosto de trazer para que a gente reflita um pouco sobre isso, né? Controle pode passar por aquele homem que fala assim: eu não quero mais você falando com tal pessoa, não admito você falando com tal pessoa. Pode passar por aquela fala que diz para você: ninguém vai te amar como eu te amo, você não vai conseguir ninguém melhor do que eu, sabe? Que diminui a mulher, que deixa a mulher se sentindo menor e com dúvida do seu próprio valor, né? Ameaças do tipo: se você for, não precisa voltar, não. Pode ir, vai, mas não volta. Não volta porque a porta aqui está fechada para você, né? Então, são ameaças em que a mulher se encontra em situação de vulnerabilidade, né? Xingamentos, né? Você é muito burra, muito feia, nossa, atrapalhada demais. Quem é que vai querer alguém assim? Né? E essas frases são muito mais comuns do que a gente pode supor, tá? A frase que fala um pouco da roupa, né? Às vezes pode dizer: com essa roupa você não sai comigo, ou pode dizer assim: que roupa é essa que você vai? Que batom é esse? Isso é coisa de vagabunda, né? E vagabunda que se veste assim. Então, são frases comuns que diminuem a mulher, que tiram o valor, que tiram dela a possibilidade de decidir como ela se sente bem, como ela escolhe estar, né? Outra frase muito comum é aquela que diz assim: você está louca? Né? Você está louca é muito comum para confusão da mulher, né? A mulher fica pensando: será que eu falei era besteira? Será que eu não prestei atenção nisso? Isso confunde, né? Às vezes tem você está louca, não tem nada a ver com essa pessoa, né? Muitas vezes a gente fica com uma desconfiança ou quer conversar sobre algo que não gostou, que não concorda, que sente como desrespeitoso, e aí o homem traz uma culpabilização para a mulher, né? E uma outra frase muito comum que leva a mulher para um lugar de isolamento, que é muito comum nas mulheres que vivem violência doméstica, o que acontece aqui em casa é problema nosso, eu não quero você falando para ninguém, você está doida ficar falando da gente para outras pessoas. Então, isso são frases que trazem a gente para um lugar mais pertinho de entender por onde que passa essa violência psicológica, né? Que passa por criar confusão, manipular, controlar, confundir, humilhar, ameaçar, né?
A violência moral está bem pertinho aí dessas frases, ela vem dizer um pouco sobre humilhar, né, e difamar, caluniar, falar para a mulher, não só em casa, como na frente de outras pessoas, é, é, você é isso, você é aquilo, ela, fulana, mas minha mulher é assim mesmo, muito, enfim, muito ruim para isso, ou não dá para isso, não, sempre faz besteira, né? Tem, é bem próximo, né, a violência moral da psicológica, assim, tem um impacto psicológico, só que ela fala de calúnia, fala de difamação. Tem, então, aí outras formas de violência que não são especificamente tipificadas na Lei Maria da Penha, mas que são violências que impactam a mulher, né, que vem trazer aí sofrimento psicológico e e adoecimento, o uso de processo para prolongar o sofrimento da vítima, tem aqueles homens que querem controlar a mulher usando do direito, né, várias vezes por coisas pequenas, mas que impactam emocionalmente. Vamos imaginar uma mulher que deixa os filhos em casa, vai até a farmácia buscar um medicamento, em 10 minutos e volta, e o homem está controlando tanto que abre processo, ou vai lá no processo dizer que ela teve abandono de incapaz, porque ela saiu por 10 minutos para resolver alguma coisa importante para a família, ou qualquer outros detalhes que vai fazendo um uso judicial bem recorrente e que isso mina e adoece a mulher, né? Outra forma de violência também é o uso de tecnologia, o uso de vídeos, fotos, imagens que exponham a mulher de alguma forma. E esses tipos de violência também são considerados hoje e considerados crime, e eles impactam a mulher de forma a adoecê-la, a enfraquecê-la, no sentido de ter uma decisão assertiva, né, de sair desse ciclo de violência. A gente tem aí as principais leis brasileiras, né? A gente está falando bastante da Lei Maria da Penha, a gente está falando um pouco sobre esse extremo, essas violências, né? Quando a gente vive o ciclo de violência que eu falei um pouquinho antes, ele se caracteriza pelo seguinte: existe um momento de tensão dentro de casa, tensão onde o homem normalmente está muito irritado, onde o homem comete esses abusos, né, psicológicos, pode xingar, pode ameaçar, e esse ciclo vai se intensificando e ele passa para uma segunda etapa, que é a etapa da violência física propriamente dita, né? E depois que há a violência física propriamente dita, o que acontece depois é aquele momento que é chamado de lua de mel, um período em que o homem vai se desculpar por aquilo que ele fez, dizer que ele não queria fazer daquele jeito, não, mas é porque também isso, aquilo, é porque aconteceu aquilo, e que a mulher vai ter uma tendência, às vezes, justificar, é porque ele estava muito tenso com tal coisa, mas ele vai mudar, ele está mudando, ele me falou, e ela não consegue sair desse ciclo porque ele é adoecedor. Muitas vezes ela se sente com dificuldade de proteger os filhos, então ela se mantém na relação porque ela não tem como fazer diferente para cuidar dos filhos. Às vezes ela permanece porque se sente envergonhada, tem medo de não ser ouvida, né, de que não acredita. Isso é muito comum, as mulheres acreditarem que não serão escutadas, não serão acolhidas, né, na sua dor. E aí, normalmente, esse ciclo de violência vai desembocar aí provavelmente com a possibilidade de um feminicídio. Mel, eu estou vendo que você apareceu por aqui, eu acho que você já Faltam veio mais ou menos 5 minutos. Obrigada, viu? Nada. Temos aí, então, a lei do feminicídio e o Código Penal Brasileiro, que trata de outros dispositivos que tratam como crime a violência doméstica, né? Eu falei um pouquinho sobre esses impactos da violência na mulher, né? É muito comum as mulheres que sofrem de violência doméstica terem uma baixa autoestima, porque vivem um ambiente psicológico de muita opressão, de muita repressão, onde elas não conseguem reconhecer o próprio valor e precisam de muita força para cuidar dos filhos, às vezes vivem
questões de dependência financeira, o que é bastante impeditivo para elas se imaginarem com saídas para essa situação, né? Elas costumam ter dificuldade, obviamente, de emitir suas opiniões, seja em casa ou no trabalho, porque estão vivendo em intimidação, estão vivendo abaixo da sua potência, né? Estão vivendo em adoecimento e podem aí vir a sofrer vários outros tipos de adoecimentos decorrente da violência doméstica, que são psicopatologias, né? Depressão, estresse pós-traumático, ansiedade, tanto enquanto estão vivendo, quanto ao sair dessa situação, né? A gente tem aí um desafio, né, de ter vivido durante um período de gestão de governo passado, onde a gente teve um desmantelamento das políticas femininas, quer dizer, uma falta de apoio às políticas femininas, que contribuiu de alguma forma para o aumento da violência doméstica e contribuiu também para que a gente não continuasse avançando, né? É como se a gente estivesse fazendo uma retomada. Nesse mesmo período, a gente teve aí uma pandemia que também expôs as vítimas a estarem mais dentro de casa, a estarem mais próximas de seus agressores, né? E mais vulneráveis. E todo um pensamento de uma política anterior a que a gente vive hoje, que veio, então, trazendo aí vários problemas no quesito do cuidado, né, contra a violência doméstica. A gente vai falar juntas agora, Mel me deu aí o start, que nós só temos 5 minutos, é um assunto grandioso, né? A gente vai falar de algumas dessas coisas provavelmente juntos aqui, mas é importante a gente falar do que a gente precisa estar transformando culturalmente para que... porque isso faz parte da proposta da lei, né? É uma proposta de transformação cultural. A gente vem de um sistema patriarcal, onde existe um machismo estrutural, que não impacta só os homens, impacta homens e mulheres, né? A nossa forma de pensar a vida, ela vem aí dentro desse machismo estrutural, então a gente tem que começar a questionar e a refletir sobre, porque isso faz parte da mudança, né? Desse ciclo de violência. A gente questionar isso, a gente falar sobre isso em escolas, a gente falar sobre isso em ciclos, a gente ter movimentos como esse, né? Para que a lei, então, esteja lá também para cuidar das denúncias, que esteja lá para cuidar de que forma um agressor precisa ser punido, mas que também ela tenha o seu viés educativo, o seu viés transformacional também ativo, né? Eu não sei se eu já passei aqui, viu, Mel, mas tô acabando, vou fazer essas duas falas rápidas. É importante que a gente saiba que hoje todos os estados têm aí, então, ou a sua delegacia especializada de atendimento à mulher, né, ou os seus centros especializados de atendimento à mulher, onde a mulher pode saber, a denúncia no 180, ela pode vir da mulher que está sendo vítima, ou pode vir de qualquer mulher que está, qualquer pessoa que veja alguém em situação de violência doméstica. A gente vai falar isso daqui a pouquinho, tem muito a ver com a frase que a Mel falou antes, né? Que diz que em briga de marido e mulher ninguém mete a colher. Isso hoje em dia não é mais considerado, mesmo porque é uma questão de saúde pública, é uma questão de política pública, então não diz mais respeito só à casa, diz respeito a todos, né? Então, o 180 é um número importante, onde se recebe orientação do que fazer, como fazer, para onde ir, né? Então, um número importante da gente conhecer. O Marshall aí, que é o autor da comunicação não violenta, ele fala justamente desse pedacinho que a gente começou a entrar agora, que a gente precisa sair desse lugar social de julgar e abrir um espaço de compreensão na gente. A gente precisa sair de um lugar de raiva para um lugar de conexão empática, né? Deixa eu entender. E vou fechar essa minha fala falando dessa que é uma questão muito forte para as mulheres que sofrem violência, que é não falar,
porque acham que não serão compreendidas, não serão ouvidas. Eu tenho vergonha, eu acho que ninguém vai entender, eu acho que não vão me dar crédito, né? Então, a empatia, eu acho que é o primeiro passo para a gente conseguir fazer uma transformação efetiva no cuidado com as mulheres que sofrem de violência e na transformação social tão necessária. Eu retorno aí para você, viu, Mel? Lembrando que, assim, segundo pesquisas, de acordo com as pesquisas, né, a cada 8 minutos, uma mulher sofre violência no Brasil. Então, a gente precisa realmente estar atento, né? Tudo isso aí que você colocou, a informação, a orientação é muito importante. Sim. Eu queria convidar agora a Denise Brito e a Cristiane Ristella para fazer parte aqui com a gente, né? Abrir as câmeras. E quem mais queira participar, pode abrir as câmeras, desde que antes vocês precisam concordar com a questão da lei LGPD, porque está sendo gravado, tá, gente? Outra coisa importante é dizer que estará disponível esse nosso encontro, a gravação estará disponível a partir do dia 11 de setembro, tá? Então, esse nosso encontro aqui estará disponível para todos, né? Nosso talk estará disponível. Então, eu queria convidar vocês, né? Quem quiser participar, fazer perguntas, debater com a gente, né? Muito importante isso, né? A participação de todos. Olá, Denise. Olá, Cristiane. A, a Cristiane disse que não Olá, consegue abrir nem a câmera nem o Ah, microfone. Não sei se alguém consegue tá. ajudá-la. olá, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Tudo Denise. Como bem. vocês estão? A gente temos algumas perguntas, né? Alguns pontos que a gente pode estar aí conversando com vocês. Como a cultura do silêncio, né? A gente sabe que as pessoas, como já até foi falado pela Renata, tem muita dificuldade de colocar, de falar, de expor a sua situação, né? Então, como a gente romper essa barreira do silêncio, como falar, orientar as pessoas que elas precisam falar. A gente sabe que tem um pouco da vergonha, né? As pessoas também se sentem envergonhadas. O que que o vizinho vai pensar? O que que a minha família vai pensar? Então, às vezes, elas ficam passando por situações violentas por uma simples questão que elas têm vergonha. Tem a questão financeira, envolve uma questão financeira, mas envolve também isso foi provado até por pesquisa, que envolve a questão da vergonha. As pessoas têm vergonha, né, de colocar que está sofrendo violência, né? E aí ficam presas a isso, né? E assim, a gente precisa romper, né? Como vocês acham, como é que a gente pode orientar essas pessoas que é necessário que se rompa, né? Esse processo, né? Que a vergonha do vizinho não tem que existir. É melhor ela se deixar informar do que mais tarde não ter como, não ter mais vida para romper esse ciclo violento, né? Então, assim, acho que a informação e a educação é muito importante nesses ciclos de vivência, né? Para que se rompa essas barreiras. Tá. Eu acho que acredito, Mel, que oi, para quem não me conhece, eu sou Denise, prazer, sou psicóloga aqui na Care e também sou psicóloga social, né? Faço parte de alguns grupos com adolescentes e com mulheres vítimas de violência doméstica. Tenho 38 anos, 12 de profissão e trabalho há quase 7 já com esse lado social. O que a gente percebe durante todo esse tempo de trabalho é que, para além, bem do que a Renata trouxe, do que para além da vergonha, do medo, do receio, existe um ciclo que a gente ainda está no processo de quebra, de que muitas mulheres não têm consciência que isso não é uma maneira segura, que isso não é uma forma de se relacionar. Então, muitas pessoas têm a crença de que a minha avó viveu assim, a minha mãe viveu assim, então é comum, é assim que as pessoas se relacionam, é assim que os casamentos funcionam. Então, a parte da educação precisa vir primeiro de conscientizar que isso não é amor, que não é assim que você se relaciona com as pessoas e que não deveria ser assim que seu parceiro demonstra afeto, carinho e cuidado. A gente consegue fazer isso já num âmbito um pouco maior com os adolescentes, quando a gente trabalha isso em rodas de conversa, mas com mulheres ainda, né, e homens agressores que também é necessário trabalhar, é um pouquinho mais difícil.
porque a gente tem justamente esse paradigma e esse ciclo que vem de gerações e o questionamento de eu não sei viver de outra forma que não seja essa. Então, primeiro você explica o que é violência, o porquê daquilo é violento, como é que pode se relacionar de outra maneira, e aí você respeita o tempo de cada indivíduo, né, ali, porque infelizmente o nosso tempo de quem está de fora, a percepção de, né, de erro e de condução é maior do que quem está vivenciando, mas é muito o complexo da quebra do ciclo é justamente essa, porque muitas pessoas, quando se apresentam dentro de um relacionamento, de uma vivência, de um ciclo de violência, não têm ideia de que aquilo não é um relacionamento saudável. Então, você primeiro tem que fortalecer, informar, educar, para depois, de fato, apresentar de alguma forma meios para que ela tenha condições de sair daquele ciclo. Tem que ser muito importante, né? E também tem a questão da desconstrução, né? A desconstrução dos estereótipos de gênero, né? Que perpetuam na violência contra as mulheres, né? Como é que vocês acham que a gente pode desconstruir, né? Essa questão do gênero, né? Dos estereótipos de gênero? Meninas, desculpa, vocês estão me ouvindo? Estão, Sim, Enfim, Cris. sim. boa Sim. tarde, me Boa vendo? tarde. Não, 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 Cristiane. Só te eu não sei o que ouvindo. aconteceu aqui, mas prazer estar com vocês. Enfim, Ai, consegui entrar. Bom, posso só até pegar um gancho já na tua pergunta. Assim, eu queria comentar, primeiro parabenizar a Renata Obrigada. Uhum. pela ótima apresentação e dizer o seguinte, as raízes da violência, para elas serem de fato combatidas, nós precisamos olhar principalmente para aquilo que a gente carrega como estereótipo e como vieses inconscientes. E não só em relação quando a gente fala da agressão dos homens contra as mulheres, mas também de muitas microagressões que acontecem diariamente, que fazem com que muitas vezes quem é vítima da violência acabe ficando ainda mais impotente porque se sente julgada na sua rede de serviço. Então, para que a gente possa, de fato, fazer uma mudança estrutural, a gente tem que ir na raiz, num trabalho muito forte e permanente, contínuo, que vai além do Agosto Lilás, de conscientização, de sensibilização, de mudança cultural, em que nós possamos ter, de fato, respeito à equidade de gênero enquanto um valor e da diversidade em si, porque hoje nós temos esses números assustadores, eu acredito que porque o número de denúncias cresceu muito, mas a violência ela sempre esteve presente durante muito tempo normatizada, enquanto algo legalizado, inclusive. Então, não dá para a gente mudar sem a gente olhar para dentro, né? Inclusive entender quais estereótipos que a gente reforça, porque as próximas gerações estão aí, como que as crianças estão sendo criadas? Sim. Tem até uma pergunta aqui no chat também, como conseguimos identificar se alguma conhecida sofre violência? Existe algum sinal padrão que seja comum entre essas pessoas? Danúbia, né, Danúbia? Uma excelente pergunta, gente. Acho que a observação, né? Como a pessoa está, como era a pessoa até se comportava, como é que a pessoa está se comportando agora, se ela está mais triste, se ela está mais introspectiva, se de vez em quando aparenta um arranhão, uma mancha avermelhada ou arroxeada e fala desculpas, eu caí, né, eu tropecei. A gente vai vendo o dia a dia daquela pessoa, né, como que ela está se comportando, como é que ela era. E de repente abordá-la, tentar conversar com ela, para ver se ela. É difícil as pessoas, às vezes, falar, né? A gente está numa empresa que tem até o serviço social, que a gente até se coloca, se prontifica, mas a gente sabe da dificuldade, porque passa por muitas emoções e muitos sentimentos, até que a pessoa tenha confiança em chegar a alguém, o medo, né? O medo, né? A gente sabe que as pessoas também têm essa questão muito forte do medo, né? De falar, e aí ele vai saber, e aí a violência pode ser, né, mais extensiva.
Então, assim, a gente sabe, mas assim, a observação mesmo de como você está vendo o seu colega de trabalho, o seu vizinho, um parente, né? E acho que vocês podem complementar, né, Renata? Eu acho que as mulheres também, e todas as pessoas sofrem muito medo de serem julgadas, né? Mas no quesito da violência doméstica, uma coisa importante da gente falar é que é muito comum das mulheres se sentirem sozinhas e ficarem isoladas. Então, não só identificar, como você falou muito bem, né, de olhar assim, com apuro, com cuidado, as diferenças, né, de como era, como passou a ser, ou até mesmo outros sinais, mas a forma de abordar tem que passar por um lugar de empatia muito grande, de deixar claro que você não está sozinha. É isso que faz a mulher ir se permitindo falar sobre. Assim, eu estou com você, eu não duvido de nada do que você tem para me contar. Para mim, o que você me contar, eu entendo, porque assim, para mim é possível acontecer. Então, assim, estamos juntas, não pode, sabe? Fique tranquila. O que traz a pessoa para se sentir um pouco mais amparada é esse lugar de saber que ela é ouvida, saber que tem alguém que realmente não vai julgar e vai considerar, e alguém que não vai sair do lado dela. São fatores importantes para essa transformação de quebra de ciclo, de padrão. Vai ser muito difícil uma mulher sair desse ciclo de violência se ela não tem uma rede de apoio onde ela se sinta minimamente amparada, onde ela sinta que não é julgada e que ela pode contar e que vão acreditar no que ela está falando, né? Não vão ficar, mas não, né? Vão acreditar, uma rede especializada. Então, assim, mesmo que você não seja especialista, você ter esse olhar de eu só estou aqui empaticamente para ouvir, já é um acolhimento muito fundamental. O acolhimento, a empatia, o estender a mão, né, é tudo. Quando você tem, né, alguém ali do seu lado realmente que te fortaleça, você consegue caminhar, né? Então, é realmente muito importante. Esse acolhimento, você dizer, eu estou com você, é muito importante. Faz total diferença. Perfeito. Sim. E a escuta, assim, quando vocês falam da escuta, até eu sempre faço essa provocação. Quanto que, de fato, a gente está prestando atenção nas pessoas no dia a dia? Ou quanto que a gente está julgando? Quando alguém, uma pessoa do nosso convívio, uma mulher, ela começa a ficar mais empática, como que é a nossa reação ao ver essa mulher mais empática? A gente já coloca rótulos ou a gente tenta entender? Então, esse é um exercício que a gente tem que fazer todos os dias, porque o mundo ele anda numa pressa tão absurda que nós estamos nos tornando cada vez mais indiferentes. E os sinais estão ali na nossa cara. A questão é o que a gente está fazendo para anotar, né? E como que a gente está se mostrando disponível, porque ninguém vai pedir ajuda para alguém que você acha que você ainda vai sofrer uma outra microagressão. Sim, sim. Tem até um comentário muito importante aqui até da Rita que fala assim, às vezes a pessoa ela não vai querer falar, né, com algum amigo de trabalho, com algum colega, algum parente, mas ela pode se colocar com uma empresa, alguém que está ali para recebê-la, para ouvir, né, que tem um profissional para ouvi-la, né, que pode orientá-la de maneira mais adequada possível, de acolhê-la. Então, assim, às vezes faz total diferença, né, você ter uma empresa como a Care, que vai poder atender essas pessoas, né? E ouvir, e ser empático, e orientar, e acolher, né? Então, assim, muito importante. Muito, eu diria até que, assim, às vezes é uma sobrecarga muito grande alguém que está convivendo ou sabendo de alguém que vive em situação de violência doméstica, saber o que fazer sozinho. Então, quando a gente tem ali um programa, né, e que tem alguém especializado para receber e conduzir, a sua tarefa de que é leigo é só pegar na mão. Uma pessoa que vive violência doméstica, ela não está em condições psicológicas em decidir coisas sozinhas. Então, assim, se tem um espaço de programa, né, onde ela pode ser atendida, é pegar na mão. Olha, tem um lugar importante para você conversar, seria bem importante, você vai conseguir apoio aqui. Eu vou com você, te espero,
né? Estou aqui do lado de fora, estou com você, junto, né? Não só numa ligação de 180, como num programa, né? Onde ela pode falar e ser assistida. O papel de quem é empático e acolhe, muitas vezes é estar do lado, mesmo que você não tenha todas as ferramentas, você está em condições de buscar por elas. E a pessoa que está sofrendo violência, muitas vezes não. Não percebe. É justamente esse ponto, Renata. Tanto quando a gente está trabalhando com o público diretamente, quanto quando estamos no programa, o que a gente tem a certeza é que o emocional ali é uma das primeiras coisas a serem abaladas. Então, você precisa, de fato, de alguém que esteja fora dessa situação para te auxiliar e te ajudar e te conduzir. No programa não é incomum que alguma pessoa ligue e passe o telefone para a mulher e que ela leve um tempo até para dizer sim, eu estou em processo de violência, sim, eu preciso de apoio. Então, a gente passa nessas ligações, na maioria das vezes, é um tempo maior de acolhimento que a gente tem, até para a mulher, de fato, poder entender que aquilo é um processo violento, né? E aí a gente precisa nomear, porque a pessoa, às vezes, não tem essa clareza. Então, você nomeia, você diz o que pode ser feito, entende o que ela tem condições de fazer. Às vezes, você não consegue dizer a ela, né, precisa falar para aquela pessoa que está do lado, olha, Sim. tem um disco 80, precisa fazer um boletim de ocorrência, precisa fazer um corpo de delito. E assim, você vai instruindo quem está com ela, ou, né, se ela estiver sozinha, ela mesma, para que ela possa compreender a extensão do que ela precisa ter como tomada de atitude e o que ela tem de direito, porque elas não têm essa noção. O programa tem essa característica, é bem bacana quando a gente consegue acompanhar, que normalmente é o que nós fazemos, vai até o final, e você tem ali um resultado positivo dentro dessa condução. Sim. Bárbaro, o programa é bárbaro. E assim, até complementando, a importância de ter a sensibilização nas palestras, enfim, nas rodas, a partir de tudo isso, muitas vezes a gente percebe que algumas mulheres, elas acabam não percebendo que estão no ciclo de violência, que algumas questões estão acontecendo, mas que são de alguma forma normatizadas. Então, falar sobre isso é um caminho fundamental para a gente poder prevenir a cada processo, enfim, a cada momento, para melhorar isso. Se a gente não fala sobre isso, enfim, a gente continua tratando meio que como algo natural. Então, temos que quebrar isso, cada vez mais com conscientização e sensibilização. Acho que Sim. foi o Gabriel que fez uma Isso. pergunta sobre se um homem pode apoiar e fazer denúncia. Depende do que a mulher está vivenciando, a gente sempre vai respeitar o que o outro tem condições. E nesse caso da violência, né, doméstica, o outro 99% das vezes é a mulher. Então, uma figura que representa o agressor, às vezes, não é bem aceita, a não ser que a pessoa, de fato, passe uma segurança muito forte para aquela mulher. Mas, às vezes, o desespero, o medo e a angústia é tão grande, qualquer pessoa que, de fato, esteja disposta a ajudar, a acreditar, como a Rê falou, e apoiar, ela vai aceitar. E eu não preciso dizer para você, de fato, olha, eu vou te levar a uma delegacia. Eu posso ligar, eu posso fazer a denúncia, eu posso chamar alguém que conheça você, que possa te auxiliar. Então, como as meninas mesmo disseram, hoje é uma questão social. Todo mundo tem o direito e o dever de denunciar e acolher e conduzir aí essa mulher. A gente não está com tempo para responder a todos. A Cláudia até fez um comentário aqui importante das puérperas, que tem relatado também, né, aqui esse ciclo de violência, né, que é bem complexo, né? Você teve ali o bebê, enfim. E aí a gente não está mais com tempo, Cláudia, para a gente conversar sobre esse tema que é muito importante, realmente demanda um tempo, porque assim, é um assunto para um talks, né? Porque é muito, muito assunto, muito importante, tá? Gente, estamos finalizando o nosso encontro. Agradeço a todos que participaram. Foi muito bom estar com vocês, Renata. Muito boa assim, as suas informações, né? Eles vão disponibilizar para todos um QR Code para que vocês participem da nossa pesquisa de satisfação. Também gostaríamos de indicar para vocês, né, acabou de passar aí, são filmes, né, que vocês podem estar vendo, que é Coisa Mais Linda e um Made,
que é Uhum. uma minissérie também que explora muito essa questão da violência doméstica, cada um numa situação diferente, tá? Mas assim, que ilustra bastante tudo que foi passado aqui. E aí, como eu tinha falado, né, vai entrar o QR Code para que vocês participem da nossa pesquisa de satisfação. E assim, foi muito bom, né? Não deixem de participar do nosso próximo, que vai acontecer no dia 28 de setembro, no mesmo horário, de 13 às 14 horas, e vamos explorar o Setembro Amarelo e o autocuidado. Daí a importância do autocuidado, né? Então, assim, por favor, participem sempre com a gente, né? Busquem nos sigam nas redes sociais e agradeço a todos novamente pela participação.